Nós vamos ler Eclesiastes capítulo 3. Eu vou pedir muito a sua atenção para essa mensagem, porque de repente você olha um celular, perde a linha de raciocínio. Conversa com uma pessoa, você não sabe o que é que a gente vai estar falando. Então é muito importante você não conversar, não olhar seu celular, tá certo? E receber a palavra de Deus. Amém, gente? Então tem assim, Eclesiastes 3, eu vou ler na minha tradução, na minha Bíblia, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Ou, noutra tradução, para tudo há uma ocasião certa. Minha tradução, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deixa eu ler por aqui. E há um tempo certo. Diga, gente, tudo há uma ocasião certa. Podemos ler juntos? Vamos lá, todo mundo junto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos lá. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. 2, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. E aí ele vai, tá certo? E eu quero ler o 11. 11. Vamos lá, todo mundo, 1, 2, 3. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Se vocês me permitem, ok, fecha. Aí eu quero que lê na minha tradução, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Diga comigo, gente, tempo indeterminado. Tempo determinado. Vamos lá, todo mundo, tempo? Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. A questão é saber qual o tempo certo. E aí, em outras palavras, tudo tem o seu tempo determinado. E eu quero chamar muita atenção, tempo determinado. Há tempo para todo propósito. Ou há um tempo certo para cada propósito. E a questão hoje aqui é a gente descobrir esse tempo certo para desfrutar aquilo que Deus fez como certo para mim e para a sua vida. Eu vou repetir. A conversa hoje aqui é a gente chegar a encontrar, a viver esse tempo certo, porque se eu viver o tempo certo, eu vou encontrar um propósito, e esse propósito vai ser realizado. Ou seja, no tempo certo, vamos desfrutar aquilo que Deus fez como certo. O que é tempo, gente? Tempo é uma medida da nossa existência, para te ajudar. Quando a Lana hoje falando sobre Mateus capítulo 6, Jesus vai falar sobre tempo, ele diz assim: vocês se preocupam, não se preocupem com isso, não se preocupem com aquilo, não faça daquilo, olha, fala sobre preocupação. E Jesus diz assim: quem é o homem capaz de acrescentar um côvado? Ou seja, em outra tradução, 1 minuto na sua existência. Tempo é esse ambiente, ou seja, essa atmosfera em que nós temos para viver. E aí eu quero falar algumas coisas hoje, descobrir esse tempo certo, como viver esse tempo certo, como viver esse tempo determinado, como entender esse tempo de Deus, como compreender isso na minha vida e na sua vida. A primeira coisa que eu quero que você anote aí e preste muita atenção. Primeiro, para a gente entender esse tempo certo, para a gente viver esse tempo certo, para a gente compreender esse tempo certo, a primeira coisa que você precisa é respeite o tempo. Respeite o tempo. Eu vou ler mais uma vez e eu quero que vocês me permitam estar repetindo aí pela repetição, isso entrar na sua cabeça, no seu coração, mudar a sua vida. Mais uma vez, Salomão diz assim:
tudo tem o seu tempo. E aí no 11 ele diz assim: há tempo certo para todas as coisas. Respeite o tempo. Gente, se tempo fosse uma entidade, ele seria um semideus. Você não entendeu, não. Se tempo fosse uma entidade, ele seria um semideus. Por que, Costa Neto? Primeiro, você já prestou atenção? O tempo não tem olhos, mas enxerga e faz a gente ver muita coisa. O tempo não tem olho não, gente. Mas na sua vida você viu, o tempo mostrou muita coisa para você. O tempo não tem olho não, gente. Mas o tempo revela muita coisa. O tempo não tem mãos. Mas o tempo constrói e destrói. É ou não é? O tempo, ei gente, ele não tem cérebro, mas ele revela muita coisa. Quantas vezes na vida a gente diz assim, dá um tempo aí. E você vai descobrir muita coisa. Não apenas dos outros, da minha vida. Quantas coisas a gente diz que vai acontecer e o tempo revela que não é isso. Ei gente, quantas coisas a gente diz que vai construir e o tempo revela que a gente não constrói coisa nenhuma. Ei, quantas coisas eu digo, eu estou enxergando hoje, mas com o tempo revela outra coisa completamente diferente. Gente, o tempo não é medicamento, mas para muita coisa ele cura. E o que a gente quer dizer? Vamos lá, gente. O que a gente quer dizer? Presta atenção aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: eu e você, a gente precisa respeitar o tempo. A gente precisa respeitar. Vocês estão ouvindo, gente? Eu preciso respeitar o tempo. E aí, quando você vai ver o texto de Eclesiastes, você vai encontrar algumas coisas interessantes. Ele diz assim: há tempo para plantar e há tempo para colher. Há tempo para brincar e há tempo para trabalhar. Então eu e você, a gente precisa entender. Vem cá, tempo certo para a minha vida. Há tempo, há propósito. Ei, tem propósito, existe um tempo para isso. Mas eu e você, a gente precisa respeitar o tempo. E aí, como é que eu respeito o tempo, gente? Se tudo tem o seu tempo determinado. Sabe por quê? Porque eu só vou respeitar o tempo se eu entender que no processo, tá certo? Quando a gente fala de tempo, eu sempre vou precisar de fundamento, de processo e de resultado. Sabe por que muitas coisas na minha vida e na sua vida não dão certo? Porque eu quero logo resultado. E aí, se eu quiser resultado, eu não estou respeitando o tempo. Porque o tempo opera todas as coisas do tempo. Ele vai chamar essa equação: fundamento, processo e resultado. Fundamento, processo e resultado. Por isso que não brinque com o tempo. Porque na sua vida, se o tempo determinado para um propósito da sua vida for trabalhar, se você não estiver trabalhando, não brinque com o tempo, a fatura vai vir. Se no tempo da tua vida investir na tua saúde, se você não compreender e não respeitar o tempo, a fatura vem. Por isso que eu quero que você possa entender uma coisa: se o tempo fosse uma entidade, ele seria um semideus. Porque há um poder no tempo. Então, se há um poder no tempo, se eu entender o tempo, eu vou compreender uma coisa. Eu vou compreender que para
todo propósito, o tempo vai pedir fundamento. Ei, gente, não dá para fazer um médico em 2 anos. Não dá para fazer um cristão em 1 dia. Não se faz um advogado com 2 semanas. Não se faz um pastor só com uma oração. Não se faz uma mãe só com um filho. Ou apenas com 1 semana. Um pai não pode dizer que é pai só porque a mulher está grávida. Sabe por que muitas vezes o seu negócio não dá certo? Porque o foco da tua vida nesse negócio é só resultado, dinheiro, e você não tem fundamento para ser empresário. Sabe por que muitas vezes a gente se decepciona, às vezes, com determinadas coisas, ou com casamento, na vida profissional? Porque a gente não respeita o tempo, e o tempo vai dizer o seguinte: você quer o tempo certo? Então respeite o tempo, tendo fundamento. Quais são os teus fundamentos na vida espiritual? Quais são os teus fundamentos na vida conjugal? Quais são os teus fundamentos como pai, como mãe? Quais são os fundamentos seu como ser humano? Quais são os seus fundamentos? Quais são os seus fundamentos? Ei, vem cá, você tem alicerce? Onde você tem construído? Em que base você tem construído? Qual é o fundamento da tua vida? Dá uma olhadinha para a sua vida, percebe o que é que está acontecendo com você, por que está, e por favor, não quero generalizar, quem sabe, tem gente aqui que está dizendo assim: pastor, agora que eu estou compreendendo, eu não sabia disso, mas eu tenho vivido isso, por isso está dando certo. Ei, parabéns, mas quantas pessoas hoje, a vida está uma bagunça, porque você não tem respeitado o tempo. E se você não tem respeitado o tempo, com o tempo não se brinca. Ele não é Deus, mas ele tem poder. Diga comigo: fundamento. Respeite o tempo, e em tudo da sua vida procure os fundamentos. Alicerce. O tamanho do teu sonho, o teu alicerce tem que ser muito maior. O tamanho do teu planejamento, os teus fundamentos tem que ser um fundamento bem largo. O tamanho da tua visão, você tem que entender que ela só vai ser sustentada se ela tiver fundamento. Ei, gente, muitas coisas na minha vida a gente não consegue, não é culpa de Deus, é porque você não respeita o tempo. Então a equação do tempo é fundamento, mas diga comigo, a equação do tempo também é processo. Diga comigo, gente, processo. Processo. Gente, no capítulo 17 do livro de Gênesis, Deus chama Abraão no capítulo 12. No capítulo 17, então, 12 para 17 são quantos capítulos? 5, né? Aí a gente pensa que só são 5 capítulos, né, Neto? Mas são 13 anos. Aí Deus, no capítulo 12, chega para Abraão. Isso aqui é sério, gente. No capítulo 12, Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu tenho um projeto para ti. Eu tenho um plano para a tua vida. Eu tenho um sonho para a tua vida. Sai da tua terra, sai da tua parentela. E se você ler no capítulo 11 do livro de Hebreus, ele diz assim: ele não sabia para onde ia, mas ele confiou na promessa de Deus. E aí, no capítulo 12, Abraão sai, mas é no 17, 13 anos depois, Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, agora começou a tua jornada. Se você pega no livro de Gênesis, vocês estão comigo, gente? Vocês estão prestando atenção? No capítulo 17 do livro de Gênesis, a conversa que Deus tem com Abraão é assim:
Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. 13 anos depois, Deus volta a conversar com Abraão. Por quê, gente? Porque Deus não é o Deus do momento, Deus é o Deus da jornada, Deus é o Deus do processo. Se está demorando, pastor, Deus falou comigo, eu vi que era de Deus, eu percebi que era de Deus, eu sei que esse negócio, eu sei que esse projeto, eu sei que isso que eu tenho no meu coração, já passou tanto tempo, eu não estou vendo nada. Respeite o tempo, porque se você tem fundamento e está respeitando o processo, com certeza você está no tempo determinado. E o tempo certo vai aparecer e você vai ver o que é que vai acontecer com a tua vida. Quem sabe a palavra que você veio buscar de Deus hoje, a palavra que você veio buscar de Deus hoje é: filho, não precisa você focar no resultado, foca na tua vida, em fundamentos sólidos, espera em Deus e deixa Deus trabalhar no processo, que o resultado vai vir para a tua vida. O resultado vai vir para a tua vida. Pode não ser a melhor mensagem que você ouviu, mas quem sabe a mensagem mais importante da tua vida. Deus está dizendo assim: filho, não apenas 2019, o teu problema em 2019 não foi nada mais do que processo e fundamento. Você não tem processo, você não respeita processo, você não respeita fundamento, por isso que não tem resultado na tua vida. Dê uma olhadinha para a tua vida. Por que é tanto tempo perdido? Porque você não respeita o tempo. Gente, Deus está falando. Davi, para ser rei, escuta aqui. O profeta Samuel, Deus reprova Saul e diz assim: Samuel, eu reprovei Saul e eu já tenho no meu coração um rei. Vai lá na casa de Jessé e aí unge. Tem um rei lá, vá para lá. E aí ele chega na casa de Jessé, e aí o pai de Jessé apresenta os irmãos, um, outro, e Deus diz assim: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Sim, acabaram os filhos? Sim, acabaram, sim. Não. Ah, tem um ali. Quem? Davi. Mas ele quer? Não, ele está ali cuidando das ovelhas. E aí mandaram chamar Davi. Davi, escuta aqui, gente, Davi é ungido rei. Mas sabe quando é que Davi assumiu o reinado? Ele foi ungido rei aqui. Deus começou a tratar com Davi aqui. Deus começou a expandir o fundamento de Davi aqui. Deus começou a trabalhar no coração de Davi aqui. Mas depois ele criou uma jornada para Davi. Ele já era rei, mas ele só foi assumir o reinado depois de muito tempo. Sabe por que muitas coisas na nossa vida não dão certo? Gente, não é uma mensagem, é uma palavra profética para a sua vida. Permita o Espírito Santo falar o seu coração, porque eu e você, a gente precisa respeitar o tempo. E Deus quer tratar na minha vida fundamento, processo. Sabe o que é que vai acontecer? Resultado. Deus não é o Deus no momento. Por toda a história de Gênesis ao Apocalipse, Deus é o Deus do processo. Deus é o Deus do processo. Foque na sua vida em ter alicerce sólido, fundamento sólido. Respeite os processos da sua vida e você vai ver resultados maravilhosos em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Em nome de Jesus.
Diga comigo, respeite o tempo. Mas também entenda o tempo. Entenda o tempo. Eclesiastes capítulo 8, versos 5 e 6. Eclesiastes 8, versos 5 e 6. Diz o seguinte: o coração do sábio sabe o tempo e o modo. Sim, quem obedece às suas ordens, aqui noutra tradução, quem obedece os meus mandamentos. Vocês estão prestando atenção, gente? Não, o que, gente? Por quê? Porque o coração sábio saberá a hora e a maneira de agir. Noutra tradução, Júlio, tem assim: o coração sábio sabe o tempo e o modo. Diga comigo, respeite o tempo. Entenda o tempo. Como é que eu entendo o tempo, pastor? Se você olhar na Bíblia, você vai perceber 3 tipos de tempo. Diga comigo, gente, 3 tipos de tempo. Eu vou colocar aqui. Primeiro tempo, o nosso, Cronos. Quer tirar foto aí? Segundo tempo, Kairos. Diga comigo, gente, Kairos. Terceiro, pode ser que eu esteja dizendo errado, mas o nome é esse, Protesmios. Então vamos lá, Cronos, Kairos e Protesmio, ou seja, nosso tempo, tempo certo e tempo determinado. Se eu respeitar o tempo, eu vou para um outro nível, escuta aqui. Aí eu vou começar a perceber que a minha vida não pode se resumir a cronologia. Pastor, pelo amor de Deus, são... Que dia é hoje? 18. 18 de dezembro. Amanhã já estreia Star Wars. O ano já acabou. A semana já se foi. Pastor, 2019 já se foi. Sim, e o que é que tem? O que é de mim, pastor? O ano já se foi. Tem coisas que é na ordem cronológica, mas tem muita coisa na minha vida e na sua vida, e eu ouso em dizer que a nossa vida é muito mais sobre o tempo certo e o tempo determinado. E aí, no aspecto de Deus, e se você está aqui, você vai aprender coisa de Deus, amém, gente? Amém. Você vai perceber que Deus opera muito mais no Kairos e no Protesmio. Mios. Como assim, pastor? Gente, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 46. Vocês estão comigo, gente? Até aqui tá bom? 6 pessoas. Até aqui tá bom, gente? Diga comigo, respeite o tempo. Mas também entenda o tempo. Isaías 46, versos 9 e 10. Você pode ler comigo? Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. E aí Deus diz assim: eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Aí o 10. Desde o início, o que é que diz, gente? Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé. E o que? Farei tudo o que me agrada. Você pode ir no livro de Jó. Livro de Jó, 42. Jó 42.
2, deixa eu só... Jó 42, 2. Quem é Deus, gente? Bora aqui só repetir para a gente ligar um texto com o outro. Quem é Deus? Não há outro como Deus. Ele diz o quê? Eu anuncio as coisas que há de vir, eu sou esse Deus, e digo, exista. E aí, no 42, 2, sei, Jó falando para Deus, sei que podes fazer, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que é que Jó está dizendo? E o que é que Isaías está dizendo? Deus está dizendo o seguinte: ei, gente, na minha tradução, se você pegar o livro de Isaías, a 46, eu gosto mais dessa tradução, diz assim: não há outro, não há ninguém como eu, não há ninguém que possa se comparar, eu sou Deus, e não há ninguém semelhante a mim. O que é que no versículo 10, na minha tradução, diz assim: que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, porque o meu conselho vai permanecer. Então, na prática, você diz assim: pastor, 2019, essa semana, ai pastor, é hoje, é o próximo mês. Quantas vezes a gente fica limitado ao cronológico, gente? Mas a gente tem que andar na perspectiva da palavra e naquilo que Deus diz. Ei, deixa eu te falar uma coisa, respeite o tempo, mas entenda o tempo. Deus não é limitado à semana, Deus não está preocupado em 2019, Deus não está nem aí com relação a 19 de dezembro. Tem coisa na minha vida e na sua vida que não é dezembro, que não é semana, que não é mês, é propósito de Deus, é kairós de Deus, é tempo certo, é tempo determinado. Quando Deus tem propósito, quando Deus tem um tempo para a tua vida, ei, não importa a semana, não importa a hora, não importa, vai se cumprir na tua vida. Eu tenho na minha mão aqui, eu já fiz isso uma vez, eu tenho na minha mão uma trena. Então, eu vou colocar essa trena daqui para essa parede, tá certo? Deu. Tá errado. Tá vendo a luzinha aqui, gente? Lá na outra, tá vendo? Para lá o quê, gente? Ah, que está atrás do telão. Ah, então tá bom. Então vamos aqui. Calma. Estão vendo aqui? Eu não precisei ir para lá. A trena foi até lá e disse que lá dá 15 metros, ponto 8. O que é que você quer dizer? Foi lá e voltou e me deu a informação. Gente, Deus faz assim na minha vida e na sua vida. Escuta aqui, depois você vai dar glória. Ele diz assim: eu sou Deus, você é ser humano. Você precisa ir lá, passar o tempo todo para chegar aqui e entender que são 15 metros e 8. Eu sou Deus. Então faz o seguinte, fica aqui, porque eu não ando no tempo de vocês, eu ando no meu propósito e no tempo determinado. Então, ei gente, espera aí, eu vou lá. Eu sou Deus que ando no tempo, eu ando no propósito, então você vai ter filho sim. Ana, a mãe de João Batista, disse: eu não consigo ter filho, eu sou já velha. E Deus diz assim: o teu tempo, Cronos, está dizendo que você não pode, mas eu sou Deus, eu estou dizendo que aquilo que você diz que não pode, para mim não tem nada de impossível. Isabel,
a mãe de João Batista. Gente, Maria, o cronos de Maria, o cronológico de Maria, ou seja, o tempo de Maria, era não ter filho. Como é que se tem um filho sem não ter tido relação? E Deus diz assim, o cronológico, o teu tempo exige uma coisa. Eu sou Deus. Ei, gente, deixa eu te falar uma coisa. Respeite o tempo, mas entenda o tempo. Tem coisa na sua vida que é janeiro, que é quarta-feira, que é 8h30. Mas se você entender o tempo de Deus na tua vida, você vai ficar tranquilo, porque no tempo determinado, no tempo certo, o Kairos de Deus vai vir e o Protemil de Deus vai chegar na tua vida. Ou seja, o Kairos é muito maior do que o cronológico. O tempo determinado é muito maior do que o cronológico. Na tua vida, eu e você, a gente precisa andar. 19 e 18 de dezembro, quarta-feira, quase 9 horas da noite. Essa aqui é o nosso tempo. Ei, mas a minha existência, a minha vida não pode se limitar a hoje. Na minha vida e na sua vida é o tempo de Deus, é o propósito de Deus, e no tempo de Deus, os planos de Deus não vai ser frustrado. Bem, sei que tudo pode, e o teu tempo vai se cumprir. Deus, e o teu tempo vai se cumprir, e o teu tempo vai se cumprir. Ei, querido, a minha mente e a sua vida, no meu coração, no seu coração, a gente precisa ter a certeza de que Deus, Ele já foi no meu futuro, Ele construiu todos os meus dias. Salmo 139 diz que todos os meus dias estão escritos e determinados, sem nenhum deles existir, porque Deus é assim. Ele vai do começo, Ele vai até o fim, e Ele diz assim, pode ir, porque eu já estou te esperando lá no futuro, e eu sei o que é que vai acontecer. Entenda o tempo, respeite o tempo. Ei, gente, com Abraão foi desse jeito, com Isabel foi desse jeito, com Maria foi desse jeito, o povo do Egito foi desse jeito. Ei, gente, o povo na Babilônia foi desse jeito. Ei, a gente precisa entender que o tempo certo e o tempo determinado sempre vão ser maiores do que o Kairos. Ok, gente? Terceira coisa. Diga comigo, gente, respeite o tempo. Entenda o tempo. A terceira coisa, viva o tempo. Aí eu vou voltar novamente para Eclesiastes, assim, o sábio sabe o tempo e o modo. O que é que Salomão quer dizer com isso? O sábio precisa entender uma coisa. Na verdade, o sábio sabe o que fazer e como fazer. E aí, se em respeitar o tempo eu preciso de fundamento, mais processo para obter resultado, se no entender o tempo eu preciso entender sobre cronologia, ok, mas preciso saber que o tempo certo, o Kairos, é muito maior do que o cronológico, e o tempo determinado é muito maior do que o cronológico. Amém, gente, até aqui? E aí, qual é a terceira coisa? Viva o tempo. Como é que eu vivo o tempo? Seja sábio, entenda o que e o como. Como, pastor? E aí, quando eu leio Gênesis, aqui é muito importante. Quando eu leio Gênesis, eu vou encontrar no dia 4, Deus criando as estações. Eu entendo sim, gente, que estações não é apenas algo que vai influenciar a natureza, as aves, as árvores, os animais. Eu entendo que estações são princípios de Deus valiosos. Se eu respeito o tempo, se eu entendo o tempo, aí eu preciso viver o tempo. Então, existe primavera para a minha vida, existe o quê? Outono, inverno e verão. Vamos lá? Todo mundo junto? Vamos lá, gente? Quais são as estações? Todo mundo acordando, vamos lá? Primavera. Se eu entendo
se eu respeito, se eu entendo, eu preciso viver a estação certa na minha vida e na sua vida. E como é que eu e você, gente, fazendo a seguinte pergunta: o que fazer e como fazer na estação certa? Deixa eu ajudar na construção do raciocínio. Você já prestou atenção? Duas pessoas colocam um negócio. Duas pessoas colocam um negócio, o mesmo negócio, mesma temperatura e pressão, mesmas condições. Um coloca, o outro coloca, mesmo recurso, mesma coisa, mesmo. Por que esse aqui dá certo e esse aqui não dá? Porque esse aqui fez a coisa certa no tempo certo e esse aqui fez o quê? Na estação errada. Então você precisa entender que existe uma primavera na sua vida. Quem sabe é primavera na sua vida e você está vivendo outono. Por isso que as coisas não dão certo. Quem sabe pode ser que você esteja vivendo inverno e você está vivendo como se estivesse o quê? No verão. Pastor, por favor, me clareie aqui que minha cabeça está cheia de informação, estou feito doido. Primavera na minha vida e na sua vida, eu estava estudando hoje, antes de fazer, estava preparando a mensagem, estava estudando algumas coisas sobre agricultura. E aí, a agricultura, ele tem a estação, ou seja, tem os processos da agricultura. Então, a pessoa que mexe, ele precisa entender qual é o tempo certo, qual é a temperatura, todos para o quê? Para cada fruta, às vezes para cada planta, às vezes para cada coisa, existe uma estação certa. Gente, eu oro para que você entenda que tem primavera. Se você está vivendo a primavera, qual é a primavera? O que tem na nossa mente sobre primavera? O que vem na sua mente, Rosas, coisas bonitas. Ei, desfrute, é primavera na sua vida, desfrute. É primavera na sua vida, dê glória a Deus, é primavera na sua vida. Ei, esse é o momento, mas saiba que estação passa. Sabe por quê? Muitas coisas na nossa vida que a gente acha que a estação não passa. Se você está vivendo primavera, glória a Deus, desfruta. Mas respeite o tempo e entenda o tempo, porque primavera passa. Como também você pode estar vivendo outono. Aqui na nossa região a gente não tem muita noção sobre estações, mas o Rodolfo e a Jéssica com certeza sabem muito bem o que é que eu estou falando. Quando chega o outono fica um negócio feio, seco, as folhas caem, você acha que a árvore morreu. Ei, gente, mas deixa eu falar uma coisa que é importante na primavera da nossa vida. Você sabia que poda faz parte do processo de Deus? Perda não quer dizer que você diminuiu. Quem sabe Deus está tratando na sua vida para quando chegar o inverno, você tenha condições de viver, porque tem inverno na nossa vida, que é melhor a gente entender que menos é mais. Tem área da nossa vida, tem momentos na nossa vida que você, ao invés de estar abençoando, semeando, você está gastando. Gente, se eu e você, a gente conseguir respeitar, entender e viver cada estação da nossa vida, a gente vai se deparar com o tempo certo e com o tempo determinado. Aí o que é que vai acontecer? Quando o tempo certo se juntar com o tempo determinado, vem resultado na minha vida e na sua vida.
Então, eu e você, a gente precisa de quê, pastor? Para eu viver tudo isso, entender, respeitar e viver. 3 coisas eu termino a pregação. Como aplicar isso? Primeiro, eu preciso ter Deus em primeiro lugar na minha vida. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel. E a gente vai, no livro de Daniel, encontrar uma coisa interessante. Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, diz o seguinte, versos 20, 21 e 22. Daniel 2, 21, 20, 21 e 22. Louvado seja o nome de Deus para todo e sempre, a sabedoria e o poder a Ele pertence. 21. Você pode ler comigo, gente? Todo mundo? Ele o que, gente? Ele o que, gente? Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. 22. Revela e ocultas, conhece o que jaz na treva e a luz habita com ele. Gente, a conversa hoje aqui é a mesma que a gente durante 51 semanas a gente fala nessa igreja. Você só dá certo com Deus. Você, a gente só dá certo com Deus, porque quando a gente vê, meu Deus, Costa Neto, como é que eu coloco isso em prática? Como é que eu vou entender? Como é que eu vou respeitar? Como é que eu vou viver a estação certa da minha vida? A primeira coisa, coloca Deus como primeira coisa na tua vida. Você pode abrir em Gênesis 1:1. Se você fizer isso, Gênesis 1:1, o que é que acontece, gente? Gênesis 1:1, o que é que diz, gente? Vamos lá, todo mundo? No princípio o que, gente? Só no princípio Deus, diga assim, no princípio Deus. Todo mundo, no que, gente? O que, gente? No princípio o que? É isso que deve ser na minha vida e na sua vida. No princípio o quê? A primeira coisa da minha vida? A primeira coisa que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou chamar? A primeira coisa que eu vou clamar? A primeira coisa que eu vou escutar? No princípio, Deus. No princípio, Deus. E se você for continuar, como é que era a terra, gente? Sem forma e... Mas se eu tiver Deus como primeira coisa na minha vida, o que é que a Bíblia fala? O Espírito de Deus pairava. Quando Deus entra na minha história, sabe o que é que acontece, gente? Todas as coisas vão para o lugar certo. Todas as coisas vão para o lugar certo. Como é que eu aplico isso, pastor? Como é que na minha vida isso é difícil demais? O tempo é um negócio que é muito grande, pastor. Essa mensagem aqui perturba a minha cabeça. Como é que eu vou entender, respeitar e viver o tempo? Ei, gente, calma. Deus no princípio. Deus em primeiro. Deus em primeiro. Porque por favor, nós não vamos brigar. Mas eu não compactuo com a listagem. Pastor, qual é a primeira coisa que eu devo buscar? Deus. E em segundo lugar? Não existe segundo, não existe terceiro, não existe quarto. Mas assim, tem uma lista que falam aí, né, pastor? Primeiro é Deus, aí depois é família, depois é trabalho, depois... Aí um que diz, não, é Deus. Ei, gente, esquece isso. Deus é em primeiro. Sabe o que é que acontece? Quando Deus está em primeiro...
A família vai estar no lugar certo, o dinheiro vai estar no lugar certo, o trabalho vai estar no lugar certo, a diversão vai estar no lugar certo, os amigos vão estar no lugar certo. Ei, gente, Deus em primeiro, a estação vai estar no lugar certo. A segunda coisa que eu e você a gente tem que buscar na minha vida, diga comigo, gente, Deus em primeiro lugar. A segunda coisa, seja sábio. Seja sábio. Salmo 90, 12. Salmo 90, 12. Aqui é muito importante, estou já terminando. O Salmo 90 foi escrito por Moisés. Deixa eu dar esse panorama para você. Salmo 90 foi escrito por Moisés. Escuta aqui, gente. Moisés, no currículo dele, tem o seguinte dizer: ninguém foi como Moisés, que falou com Deus face a face. Então você imagina, no currículo de Moisés, diz assim, do Gênesis ao Apocalipse, ninguém existiu durante todo esse tempo como Moisés. Moisés foi o único que falava com Deus face a face. Aí ele escreve o Salmo 90 já com uma experiência grande na vida. Aí ele diz no Salmo, no verso 12, ele diz assim: ensina-nos o que, gente? A contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Se Deus estiver em primeiro lugar na minha vida, escute, vamos lá, Deus em primeiro lugar, Ele está em primeiro lugar, Ele é o primeiro que eu consulto, Ele é o primeiro que eu obedeço, Ele é a palavra que eu obedeço, eu vou buscá-lo, eu vou começar o dia com Ele, eu vou caminhar o dia com Ele, eu vou terminar o dia com Ele, tudo na minha vida vai ser Deus em primeiro lugar. Então se Deus estiver em primeiro lugar, o que é que Deus vai fazer comigo? Ele vai te dar sabedoria. E o que é que a sabedoria vai te fazer? Como fazer e o que fazer. O que fazer e como fazer. Já pensou se Deus estiver em primeiro lugar e em tudo que a gente fizer, a gente perguntar: Senhor, o que fazer nisso e como fazer? Não, vocês não entenderam não. Você vai tomar uma decisão, Deus está em primeiro lugar. Se você quer aproveitar cada dia da sua vida, e fazer com que o tempo certo se case com o tempo determinado, independente da cronologia, você vai perguntar: Deus, o que fazer com isso e como fazer? Gente, já pensou, toda decisão minha e sua, não apenas em 2020, mas 2021, 2022, em todos os dias da sua vida, você hoje sair daqui, botar Deus em primeiro lugar na sua vida e tudo você perguntar: Deus, isso aqui, como fazer? E o Senhor pode me dizer como fazer? E será que Deus faz isso, Costa Neto? Paulo, uma das cartas do apóstolo Paulo, ele diz assim: Deus, Ele é que coloca o querer e o efetuar conforme o seu poder na minha e na sua vida. Por isso que o Espírito Santo foi dado para mim e para você, para Deus, com Deus em primeiro lugar, e em tudo na minha vida e na sua vida, Deus construir para mim e para você o que Ele quer e como é que você vai fazer. Gente, ser sábio é fazer essas perguntas para Deus. Deus, o que fazer e como fazer? Eu declaro sobre a sua vida, quero profetizar sobre a sua vida, que a partir de hoje você vai ser sábio. A partir de hoje, você vai agir em sabedoria. A partir de hoje, se você já faz isso, você vai ser cada vez mais Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus em primeiro lugar na sua vida. Vivendo cada estação de forma sábia.
E finalmente, pastor, como aplicar tudo isso? Aproveitar oportunidade e se juntar com propósito. Propósito e oportunidade. Ei, gente, é isso. E é dessa forma que a gente precisa viver. Pastor, livro de Efésios, capítulo 5, verso 17, diz assim: vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábio, aproveitando cada oportunidade. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. 18. Desculpe, 15, 16, 17. 15, por favor. 15, desculpe. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábios. 16. Aproveitando ao máximo, porque os dias são maus. Como? Não seja insensato, mas procurem o que, gente? Diga comigo, vontade do Senhor. Vontade do Senhor. Ei, gente, a vontade do Senhor é quando o propósito se junta com a oportunidade. Vocês precisam escutar isso novamente. Vontade de Deus, Nerildes, é quando o propósito de Deus se junta com a oportunidade de Deus. Não tem como dar errado, Joana. Não tem como dar errado, Fábio. Não tem como dar errado, meu pastor. Não tem como dar errado. Ei, quando você compreender a vontade do Senhor, sabe o que é que vai acontecer? Você vai perceber que oportunidade, você vai atrair oportunidade. Eu declaro sobre a sua vida, mesmo que você esteja vivendo em uma determinada estação que você não está compreendendo nada, a beleza de uma estação é que ela passa e ela vai vir outra estação para a tua vida. Você vai experimentar estações na sua vida como você nunca viveu, mas coloque Deus em primeiro lugar. Seja o que, gente? Sábio. E ligue propósito com oportunidade. E o que é isso? Fazer a vontade do Senhor. Fazer a vontade do Senhor. Ei, gente, se acontecer em 2019, glória a Deus. Se não acontecer em 2019, fica tranquilo. Tem tempo certo e tem tempo determinado. E Ele é muito maior. Ele é muito maior. Podemos ficar de pé?